Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, ou me protegem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos pensar sobre isso essa noite? Primeiro nós aprendemos Salmo 23, né? Deus tem mostrado esses dias as nossas limitações. Nós somos tão limitados, né? Nós somos tão limitados. E às vezes a gente quer ajudar as pessoas e não consegue ajudar. E ainda sai mal. Eu lembro de um pastor que ele era casado com uma mulher não crente. E o irmão dela trazia muita bebida. E ele disse, esse pastor disse, olha, eu tenho criança pequena em casa, eu não quero bebida na geladeira. De jeito nenhum. Mas ele não estava nem aí. Não tinha um pingo de respeito pela posição pastoral. Um dia esse pastor pegou essas bebidas, jogou tudo no tanque. Aí ele ficou um bicho. Ficou bravo. A esposa também, o pastor ficou bravo. Porque na realidade, o mundo, eles olham desse jeito. Você serve, você ajuda, mas eles querem que você tenha o princípio deles, não o princípio seu. Eu prefiro não teus amigos, mas ter o princípio meus. A minha cunhada que ficou viúva lá em Brasília, até uma filha dela que disse que foi um casal lá de namorado para dormir com o namorado. Aqui, irmão. Ficaram bravos. Pelo menos falei para os outros, nem contaram. Ficaram bravos. Porque na realidade parece que as pessoas não querem viver o seu princípio. Não é? Mas uma das coisas é melhor não ter essas pessoas na sua vida do que quebrar os seus princípios. E a Bíblia aqui mostra que muitas coisas precisamos fazer e nós não podemos fazer porque temos limitações. A gente tem limitação, mas vamos ter certeza de uma coisa: eu tenho limitação, mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A minha limitação termina aí, né? Então essa foi a mensagem do dia 5. Mas eu tenho certeza também que eu tenho minhas dificuldades, eu tenho meus problemas, mas Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva para águas tranquilas. Tranquilo. Irmãos, minha vida profissional, eu sempre fui uma pessoa que tive muito dinheiro, a vida era boa. Hoje está difícil. Vixe, quando eu fui comprar leite outro dia, eu falei, será que as vacas estão bebendo gasolina? Porque o leite foi para R$7 no litro. Não é? É verdade. Então, mas olha, eu sinto que eu estou sendo dirigido pelo Senhor. Eu não tenho faltado nada. Não tenho faltado nada. No domingo dia 26, nós posamos que o Senhor renova as minhas forças e me guia pelo caminho certo. Então nós explicamos para os irmãos que nós estamos na qualidade de ovelhas. Nós temos que pôr na condição de ovelha. Ovelha é dependente do pastor. Ela depende. Ele vai cuidar da gente. Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar da nossa vida. Se a ovelha está nos cuidando como pastor, pertence à família de Deus. Mas hoje, eu quero dizer, mesmo quando eu andar no vale das trevas da morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, ou me protegem. Então, a primeira coisa, esse texto é diferente. 1, 2 e 3 falam o que o Senhor faz. Esse não, ainda. Ainda. E quando então pensa o seguinte, olha, primeira coisa no verso 1, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Segunda coisa no verso 2, Ele me leva às pastagens verdejantes para repousar sobre águas tranquilas.
Terceiro, verso 3, restaura restaura o meu vigor e eu. Quarto, ainda que eu teimoso, desobediente, chato, burro, ande no mar da sombra da morte, ele está comigo. Não é o Senhor. Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerá algum. Porque apesar da minha teimosia, apesar da minha desobediência, Ele está comigo. Não é, irmãos? Não é mais agora o Senhor, agora é eu tomando conta da minha vida, eu fazendo as coisas da minha vida. Aquilo que eu falei, as pessoas às vezes não aceitam. Eu vou visitar lá a casa do Sandro, papai, não aceito isso, não aceito isso, caramba, vai na casa dele. Tem que aceitar. Como diz aí, né? Não tenho ditado, comeu do meu feijão? Não, né? Agora, se fizer coisa errada, leva meu facão. Não é verdade? Então, a primeira coisa que temos que fazer é nós colocar uma condição de ovelha, recebendo um pastor. Então, a ovelha, ela significa que pertence, nós pertencemos à família de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Em primeiro lugar, é saber que depois se gabar do benefício do fluido, né? Então, mesmo que eu fizer coisa errada, mesmo que eu andar pelo vale das trevas, da sombra da morte, mesmo que eu começar a fazer coisa, Ele está comigo. Ainda que eu fizer isso, significa que eu não preciso correr, andar em perigo. Eu não preciso ficar com cuidado, eu não preciso ficar perigando. A Bíblia mostra, meus prezados irmãos, que na realidade, ainda que eu faça coisa errada, só que uma coisa, um abismo chama outro abismo, é bem isso. Um abismo chama outro abismo. Aqui está dizendo que o Senhor leva, mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte. Então, na realidade, o que nós vamos verificar, meus prezados irmãos, que nós somos levados a isso. Nós somos levados. Nós somos levados. Os meninos estão na escola, a mãe fala, o que você aprendeu hoje? O que te ensinaram hoje? Porque tem professora levando os meninos no vale da sombra da morte. O filho está na faculdade, o que você aprendeu na faculdade? Porque tem faculdade levando o filho da sombra da morte. Então é muito saber que, porém, precisamos de sabedoria para viver. Primeira coisa que eu preciso de sabedoria para não entrar nessa briga. Não entrar. A Bíblia diz tanto, primeiro, você não quer se entrar numa briga, não se una a um jogo desigual. Não case com uma pessoa incrédula. Não tenha negócio com uma pessoa incrédula. Mas nós desobedecemos e entramos em fria. A Bíblia está dizendo para nós não fazermos. Ela está dizendo, olha, toma cuidado. Mas mesmo assim a gente entra. Então, ainda que isso aconteça, o Senhor está comigo. Em outras palavras, o Senhor nunca deixou de estar comigo a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia. Amém. O Senhor nunca me deixou sozinho. Mesmo que é claro que a situação ainda que. Então a ovelha, meus prezados irmãos, ela é teimosa. Ela é teimosa. E ainda que eu faça tempo. Irmãos, ainda que eu não leve a sério. Porque a Bíblia nós pregamos aqui duas vezes, eu vi nas mensagens, 2 vezes. Nós colhemos o que plantamos. Nós colhemos o que plantamos. Agora Deus vai cobrar de mim quando eu, pai, não plantei coisa boa nos meus filhos, quando eu não disciplinei. Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de você. Porque tinha que disciplinar, tinha que saber. Então, mas poderão conhecer assim, mas também pode acontecer acidentes. Às vezes não sabe, o vale da sombra da morte não é desobediência, é um acidente.
vida. É um acidente que aconteceu. Mas seja o que for, seja por teimosia nossa, ou seja por acidente, o vale da sombra da morte Deus está conosco. O primeiro que é? O primeiro vale da sombra da morte. Mostra ele, Diego. Primeiro vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale escuro da angústia. Angústia. Sentimento de constrangimento. Angústia, aquilo vem do meu íntimo. Ela vem da minha alma. Ela vem da alma. Eu devia ter feito, não fiz. Ou não devia ter feito e fiz. Angústia ainda que venha da alma. Então, angústia é desesperança. Somente o bom pastor pode atender quando atravessamos o vale escuro da angústia. Mas para isso nós precisamos passar pela angústia. A palavra de Deus declara: o Senhor é bom e uma fortaleza no dia da angústia. Ele protege os que confiam nele. Está lá em Naum 1:7. O profeta Naum, que escreveu um livro muito pequeno, ele falou assim: olha, na angústia procure o Senhor. Procure o Senhor. Chore para o Senhor. Eu não esqueço nunca quando minha mãe morreu, que eu estava lá na relação de pregadores da igreja Batista Perdizes, está na relação de pregadores. Quando o pastor Silas Morochenko, um homem que eu tenho um amor grande por ele, disse: pastor João, não pregue, é sua mãe. Eu falei: tá bom, pastor, tudo bem. Mas eu querendo consolar um irmão, consolar outro, consolar outro, consolar outro, consolar outro. E depois, na reunião, nós dividimos despesas, cada um ia pagar um pouquinho do sepultamento, né? Caixão, flores, etc. Né? Foi dividido entre os irmãos, cada um dá um pouquinho. Meu irmão olha para mim e diz assim: o único que não sentiu nada por o João, ele nem chorou. Aquilo me matou. Aquilo me derrubou. Eu lutei com as minhas emoções para dar apoio para a minha família, para dar apoio para os meus irmãos. Aquilo me derrubou. Aí eu comecei a passar mal. A angústia foi tomando conta da minha alma. Foi tomando conta da minha alma de um jeito que eu estava assim. Eu perdi a paciência à toa. Pastor Rubens Lopes falou assim: melhor, temos uma psicóloga aqui que é muito boa, vai falar com ela, eu vou adiantar para você. E ele agendou. Chegou lá com a psicóloga, contei a história para ela. Ela falou assim: então vai fazer o seguinte, começa a chorar logo. Eu falei: o que é? Começa a chorar logo, você tem que chorar bastante. E ela começou a insistir, e deu um barulho lá, bateu uma arrebada na mesa, será que ela foi o barulho? E eu disparei a chorar, eu clamava que ele chorava, saí lá mesmo. Quantas vezes nós temos que chorar pelas nossas angústias? Está lá dentro de nós, precisamos chorar. Então, meus irmãos que estão passando por angústia, o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Amém. O Senhor é fortaleza. Nós temos que falar com o Senhor: Senhor, eu estou passando por essa angústia. Senhor, eu estou passando por essa angústia, Senhor. Está lá dentro do meu coração. Às vezes são coisas que eu não posso contar para ninguém. Eu não posso falar com ninguém. Eu estou passando por essa angústia. Amém? Amém. Ainda que eu ande pelo vale da ansiedade, olha aí, ansiedade, outro problema, come as unhas. Ansiedade é diferente da angústia. Angústia, você prostra e não tem ânimo. A ansiedade leva você à inquietação.
Você não está bem aqui, você não está bem lá, você não está bem aqui, você não está bem lá, você vai para a rua, não está bem, você vai para o cinema, não está bem, você vai para... A ansiedade é isso. Quando acontece a ansiedade, ela vai tentação. Você fica dizendo, ai meu Deus, mas na realidade sem sintonia nenhuma com Deus. Você está, ai meu Deus, mas não tem sintonia nenhuma. Porque você não para para ouvir. Você começa a perguntar o porquê das coisas. A ansiedade é uma preocupação exagerada. É exagerada. Eu lembro da minha mãe que quando, olha, nós, aquela quantidade de 12 irmãos na roça, ela nunca se preocupou nada. Mas quando esses irmãos vieram para cá, ele chegava à tarde da noite, minha mãe ficava lá olhando pela janela, numa ansiedade tremenda. Enquanto ele não chegava, não acabava a ansiedade. Ansiedade, você sabe que você está esperando que não aconteça nada. E é interessante que meus irmãos lá na roça, eles pegavam um pouquinho de sal, botavam no bolso, o estilingue, ia, matava passarinho, pegava o passarinho, tirava assim o passarinho, assava o passarinho, já vinha buscado para casa, já vinha. Mas aqui não. Então eu lembro da minha mãe. Então ela ia de um lugar para o outro, por causa da ansiedade, aquela preocupação exagerada. E sempre pensava no pior. Sempre pensava no pior. Precisava de alguma coisa para trazer uma tranquilidade. E ela não tinha tranquilidade, só tinha tranquilidade quando ele chegava. Quando ele chegava. Domingo passado, por exemplo, o Neto viajou para a Espanha. E a ansiedade só terminou quando veio um SAP, que ele tinha chegado trazendo com o pai e a mãe dele. Aí pronto, terminou a ansiedade. Eu, inclusive, falei, não vou levar você para eu vou ter um culto na igreja e a Rebeca vai levar ele. A Rebeca leva. Meus irmãos, quantas vezes é a ansiedade que toma conta da nossa vida? Mas a palavra de Deus diz assim, entregue a sua ansiedade a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. É que nós não temos por Deus de entregar, entregue a Deus. Entregue a sua ansiedade a Deus, entregue. Está lá em Pedro. 1 Pedro 5,7. Entregue a sua ansiedade. Entregue nas mãos de Deus. Ainda que você esteja passando pelo vale escuro da ansiedade, não tenha medo. Entregue para o Senhor. Vai acontecer tudo bem. Mas nós temos a mais ainda. Está do lado receber as ansiedades. Deus tem um cuidado especial conosco. Deus tem um cuidado muito grande conosco. Irmãos, nós temos que orar pela nação, porque nós sabemos que a nossa nação está em perigo, corre perigo. Nós sabemos que nós temos um partido que quer ganhar as eleições, que é um partido que é financiado e tem conchado junto com o PCC. Então nós temos que tomar cuidado. É muito difícil, temos que orar, temos que clamar. Não sei quem pode ser, nós somos o som de Deus, mas Ele tem cuidado. Terceiro, olha aí, Pedro, ainda que eu ande pelo vale escuro do aprisionamento. Aprisionamento, quando nós somos prisioneiros. Porque eu senti no dia da pandemia, eu já falei para o meu vizinho que sentia preso dentro de casa, acabou suicidando. Não aguentava. Quantas vezes nós sentimos rebaixados a nada? Nós sentimos incapazes. Em qualquer lugar que vamos, estamos assustados. Irmão, nossos filhos vivem aprisionados por motivo da violência. Satanás impôs nesse mundo. Eu lembro que antigamente as mães diziam: filho, vem para casa, filho. Pai, estou jogando bola. Hoje não. Hoje não. Hoje o Zé tem que dar graças a Deus, o filho fica em casa vendo o celular, porque na realidade a rua já não presta mais. Nós crescemos na rua, nós crescemos correndo, jogando bola, mas hoje não dá. Hoje existe uma questão de aprisionamento. Nossos filhos vivem aprisionados. Satanás colocou a violência, Senhor, e nós não temos liberdade para nada. Nós não temos mais liberdade para nada.
E esse aprisionamento coloca a gente numa situação tão terrível. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade libertará. Quando eu estou vivendo a verdade, eu sou liberto. Eu posso chegar na casa do irmão Cristóvão, irmão Cristóvão, assim. Eu sou liberto para falar, porque o que eu estou falando é verdade. Eu posso chegar na casa do irmão Antônio, da irmã, falar assim, porque eu estou falando é verdade. A verdade é que liberta, ela liberta a minha vida. Eu posso abrir o coração, eu posso abrir o coração para minha esposa, eu posso abrir o coração para minha igreja, eu posso abrir o coração para o meu povo, porque a liberdade vai agora nos libertar. Ainda que você esteja passando pelo vaso de aprisionamento, meus prezados irmãos, não temorize, porque a bandeira de liberdade é a palavra de Deus. Nós somos livres pela palavra e vivemos a palavra. Nós aceitamos a palavra, nós vivemos pela palavra. Então aquilo que Deus mandou, faz. Aquilo que está na palavra, faz. Tem certeza que Deus é a verdade. Mas ainda temos um aprisionamento. O aprisionamento ali no celular, né? O celular é aprisionamento também. Passa aí, Diego. É o aprisionamento da culpa. Esse é terrível. Esse é terrível. É destrutivo, é pesado. Quando a gente leva a culpa. Leva a culpa. Não leve culpa. Mas eu tenho responsável pelo meu filho, porque eu não. Já foi! Para quê? Você já sofreu com a desobediência, vai sofrer com a culpa? Já foi! É pesado. Culpa é sentimento tremendo, destrutivo, do que você não pode mudar mais. Não dá mais para mudar. A culpa parece que não caiu na compreensão do exagero, do absurdo. É difícil. Eu lembro quando fazia democracia criminal, eu ia na cadeia, tinha gente lá chorando por causa da culpa, e chorava, aí não tinha jeito, tinha sido condenado a anos de cadeia, ia ficar lá. Aí o carcereiro falava: doutor, esse vai morrer. Esse vai morrer. Porque ele chorava, tem gente que chorava dia e noite por causa da culpa. Mas não adiantava nada, não podia tirar, tinha que ficar lá. Meus irmãos, quem leva a culpa de nós é Satanás. Pai, eu fiz errado. Senhor, eu fiz errado. Eu já paguei o preço. Eu paguei o preço da minha extravagância. Eu paguei o preço do meu erro. Eu quero ser libertado dessa culpa, Senhor. Não quero levar essa culpa. Quantas pessoas da juventude foram canalizadas pelos abusos cometidos? Nós tínhamos uma irmã aqui que ela não era feliz no casamento, mas tinha um marido maravilhoso. Marido maravilhoso. Por que não é feliz no casamento? Seu marido é um homem bom, um homem de Deus. Mas eu fui estuprada quando eu era menor. Mas para que levar essa culpa? Vamos fazer no interior, só eu e a pastora, né? Para que levar essa culpa? E na hora que foi feita a cura interior, simplesmente Deus limpou, tirou aquela culpa, livrou daquela culpa, porque não precisamos carregar esse peso. E às vezes a culpa é o diabo que coloca em nós. Eu já contei para os irmãos que fazendo um trabalho de cura interior nesse Brasil inteiro, nós tivemos, foi em São Carlos. Uma moça chegou lá, o pai dela suicidou-se. E tinha no bolso do pai o nome dela, que ela se converteu. O pai não queria que ela se convertesse e dizia que a culpa era dela. E ela chorava. E ela chorava. Eu falei: sabe o que acontece? Você escolheu a pastora, calma. O diabo matou o seu pai e jogou a culpa em você. Ele costuma fazer isso.
Irmão, quando nós ultrapassamos os limites, quando nós começamos a fazer coisa errada, ô Senhor, eu fiz, mas agora eu tenho uma compreensão diferente. O diabo me usou numa hora de fraqueza. O diabo me usou numa hora que eu estava triste. O diabo me usou numa hora de nervoso. O diabo me usou no momento em que eu estava precisando de uma palavra de apoio. Veio aqui alguém e eu. Imagina, né? A primeira palavra de Deus é o seguinte: evite levar a culpa. Evite a culpa. Né? Mas a palavra de Deus diz: vive como pessoas livres, porém não use a liberdade para fazer o mal. Busque viver como servos de Deus. Então, na realidade, olha, não provoque exageros, não provoque abusos, não provoque, meus prezados irmãos, sensatez, tem nada, porque depois vai vir a culpa. Então a palavra de Deus diz, mais uma coisa, a palavra de Deus mostra para mim que é interessante, dá a solução aí. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Perdoará os nossos pecados, livrará as nossas maldades e tirará as nossas culpas. Amém, irmão? Amém. Ele vai tirar. Glória a Deus. Puxa vida. Tem culpa? Tem culpa. Ainda que o Senhor esteja passando pelo vale da sombra da morte, uma culpa. Deus está nos braços abertos, dizendo, olha, você pode se arrepender. Você pode tirar a culpa. Você pode sair da culpa. Você não precisa viver essa culpa de jeito nenhum. Essas feridas podem sair do seu coração ainda. Em quinto lugar, põe aí, Diego. Andar pelo vale escuro do desânimo. Desculpa por a propaganda lá, que é a cantina, desculpa a propaganda dela. Como é difícil para nós quando nos sentimos desamparados. Uma pessoa que está tamanho do Lucas assim, ó. Chega em casa, a mãe fala assim, meu filho, foi bem na escola? Isso representa bastante, né, Lucas? Isso representa bastante. Não é verdade? É uma perguntinha, mas representa bastante. Sabe, irmãos, como nós vamos saber o seguinte? Saber que estamos amparados, não estamos desamparados. É muito difícil saber que está desamparado. A coisa que eu mais sofri na igreja foi que, na realidade, eu nunca recebi salário. Eu era pastor. Eu não estava recebendo salário, eu fazia porque amava o trabalho, porque queria fazer o trabalho. Mas, geralmente, alguns que queriam pegar o meu lugar para receber o salário que eu não estava recebendo, inventaram aquela coisa. E, na realidade, quantas vezes sentimos desamparados? Quantas vezes? Eu lembro um dia que eu fui muito humilhado por uma irmãzinha, muito humilhado mesmo. Eu falei, já acabou. Não quero mais saber do ministério, acabou. Pastor Ernesto, eu tenho vindo aqui porque eu quero sair do ministério, não quero mais sofrer com o ministério. Aí eu contei para ele, eu faço um trabalho com amor, eu faço um trabalho com coração, eu faço o trabalho porque amo fazer o trabalho. Que amo fazer o trabalho, não é porque eu ganho dinheiro, não. Não ganho dinheiro com isso. Outro dia meu irmão me ligou assim, ô colega pastor, você tem aí eu tenho um livro meu aqui com 375 mensagens, eu não quer comprar não, eu vou mando por mão, eu pago as despesas do correio, por exemplo, e o que eu faço com as 5 mil que eu tenho aqui? Puxa, vamos publicar um livro, 2 livros, vamos para a lição, vamos ganhar dinheiro. Não é para isso que eu fiz, não foi para mim. E eu cheguei para o pastor, falei, pastor, eu estou fazendo as coisas por amor. Apesar que eu fazia tudo errado, né? Mas era por amor.
Não quero mais. Estou saindo fora. Quero sair da convenção, quero sair do ministério. Ele falou assim: olha, Bernardo, se você realmente está fazendo para a igreja, é melhor você sair mesmo. Cai fora. Agora, se você estiver fazendo para o Senhor, continua. Pastor Enéas era aquele que não tinha mão. Ele não tinha dó. Ele não tinha dó, era muito sincero. Irmãos, outro dia eu vi na televisão, mais de 300 pessoas de idade foram levados, internados no hospital e os filhos desapareceram. Como é duro o desamparo. Como é duro o desamparo. Quantos filhos partem para as drogas, para o crime, porque ele se sente desamparado pelo meu pai. Então agora meu pai vai ver quem sou eu. Como é duro o desamparo. Você não tem ideia do que é o desamparo. Irmãos, a sensação de estar sendo desamparado por aqueles que deviam nos amar é dolorosa. É dolorosa. É dolorosa. Os feminicídios realmente acontecem exatamente por isso. Chega assim: olha, me casei com você, você é minha propriedade. Isso é doloroso. E vice-versa, né? E vice-versa, o homicídio também. Então, na realidade, o mais momento doloroso, o desamparo é doloroso. É muito doloroso. Quando os filhos nos desamparam. Eu tinha medo de falar qualquer coisa que meu filho pedir, porque ele ia dizer não, ia ficar. Era bem pior que eu não pedisse. Depois dizia: sabe que né? Pode ser que ele fale não, melhor ficar quietinho. Não, né? O desamparo é doloroso. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus conhece bem. Ele foi desamparado também. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Parece que a coisa que mais doeu no Senhor Jesus não foi os pregos, não foi a coroa de espinhos, não foi o abandono da maioria dos seus discípulos. A coisa que mais doeu no Senhor Jesus é o desamparo. É o desamparo. Irmãos, a igreja não pode desamparar ninguém. Nós temos que amparar as pessoas. Talvez depois elas sejam ingratas, mas nós temos que amparar. Mas Davi conhecia muito bem isso. Ele disse: ainda que meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor cuidará de mim. Irmãos, nós não estamos desamparados. Nós não estamos desamparados. Deus quer nos amparar. Deus quer nos amparar. Deus quer nos amparar. Mas só que para isso, Ele tem que ter autoridade na nossa vida. Acabei agora de dizer que, né, que o Lucas fica assim. Minha mãe perguntou: foi bem na escola, meu filho? Para ele isso representa muito. Não é verdade? Ele representa muito. Por quê? Porque é a mãe dele. Porque é a mãe dele. Minha mãe é o pai dele. É alguém que ele sabe que tem um amor especial por ele. É isso que ele representa. Então, meus prezados irmãos, a Bíblia mostra que na realidade, quando Deus fala do desamparo, é Deus, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos ama. Em sexto lugar, vamos lá, sexto lugar, quando bate o desespero, a energia, a força.
Você fica desalentado, você fica simplesmente o desânimo, não dá vontade de fazer nada, é tudo difícil, você acha que não consegue, você acha que não vai dar, você acha, sabe o que eu sou? Eu sou um fracassado. É isso que o diabo coloca na sua vida. Eu sou um fracassado. Mas Deus diz assim: olha, você é um vencedor. Você é um vencedor. Ah, mas todos os meus sonhos, meus projetos vão desmoronar. Uma vez uma irmã dessa igreja, falando para que o filho dela não queria estudar, então ela ia comprar um diploma do primeiro grau, do segundo grau, não sei. Ele vai ser um fracassado. Porque na hora que tiver que enfrentar as coisas, ele vai saber fazer. Não aprendeu nada. Não paga preço. Quando Davi entregou a responsabilidade do reino para o Salomão, ele disse: falou, Salomão, seja forte e corajoso, irmão à obra, não desanime, não tenha medo, não se desespere, o Senhor estará com você, Ele jamais se abandonará, Ele ficará com você a terminar os seus projetos da construção do templo. Isto é, Salomão, vai em frente. Salomão, vai em frente. A nossa igrejinha começou pequena, já dobrou e vai triplicar. E nós vamos ganhar aula. Eu vejo os adolescentes, os jovens, os irmãos fazendo trabalho. Então, Salomão tinha que construir um templo, irmão. Mas, meus irmãos, precisava que nós tivéssemos coragem. E nós pegamos uma quantidade de irmãos corajosos. Aqueles que não são corajosos, bateu, mas pastor, mas tem um pessoal corajoso. Não ande pelo vale do desânimo, não. Em sétimo lugar, sétimo não, em oitavo, e essa está errado aqui. Ainda que eu ande pelo vale escuro do desespero. Peraí, certo. Eu acho que eu vi. Eu pulei uma aqui. Tá bom. Tá bom, pulei uma aqui. Mas ainda que eu ande pelo vale, da morte, do desespero. Desespero. O que é desespero? Eu pulei essa aqui. Eu trouxe meu computadorzinho porque é meu da impotência. Ainda que eu ande pelo vale escuro de impotência. O que é impotência? Ausência de força. Ausência de força. Eu não tenho força para fazer aquilo que eu quero fazer. É um sentimento total de impotência, de fragilidade, deprimente. Muitas vezes somos impotentes para resolver determinadas questões. Muitas vezes eu estou mostrando que somos impotentes para resolver as coisas. Vamos procurar ajuda. Irmão, não desista. Eu estou com problemas, etc. Estou impotente para resolver isso aqui. Eu não tenho capacidade. Não desista. Procure alguém para ajudar. Procure alguém para estar ao seu lado. Não, nós não vamos confiar no Senhor. A Bíblia diz assim: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus. Mas agora nós vamos para o final. Vamos lá. Aí a coisa é séria.
A travessia do vale escuro para encarar a morte. Ainda que eu ande pelo vale escuro para encarar a morte. Aí tem um defunto que ele saiu do caixão e falou: poxa, esqueci meu celular. Correu para achar o celular dele para voltar para o caixão. Está assim, está assim. Ó, esqueci o celular. Estava no caixão para ir ser sepultado, ele levantou e falou: não podia ficar em oração no celular, né? Ainda que eu ande no vale escuro para entrar na morte. Irmãos, é um assunto que temos que ver. É um assunto. Antes de explicar isso, todo mundo entender que seja a travessia da morte, né? Eu coloquei aqui alguma coisa. Ainda que eu ande pelo vale escuro para entrar na morte, não temeria ouvir. Então, nós estamos, o que é a morte? Qual é o vale da sombra da morte? A maioria dos colegas que estiveram na minha ordenação hoje não tem mais. Acho que não tem mais nenhum. Qual é o comprimento deste vale? Qual é o comprimento do vale da morte? Como é que eu vou conseguir atravessá-lo? Vai atravessar. Vai atravessar. Como será essa viagem? Terrível ou boa? As minhas pesquisas deu o seguinte: primeiro, é como se estivesse atravessando um rio profundo. Primeiro, as pessoas entram no estado de cataclisma, ou seria como conhecido mais como um coma. Ele não vê. Ele não vê. A ciência diz que é como um sono, que você não acorda mais. Perde as funções cerebrais, em outras palavras, trata alguém com as funções vitais do corpo, vai perdendo, o coração vai parando aqui, vai. O primeiro a voltar no caminho, chegar a atravessá-lo, então, algumas vezes vem a morte física, mas outras vezes, a atravessar o caminho, você volta. Tem muita gente, morreu, mas voltou. Alguns chegam a morrer de verdade. Chegou a morrer de verdade. Chega pessoas que você, depois de um tempo, descobre no caixão porque estava guiado. O segundo caminho é atravessar pelo vale escuro, perdendo todas as funções. Aí a morte é inevitável. Mas o que acontece? Para alguns é rápido. O pai do São mesmo ficou e pensou, está preguiçoso. Foi. Meu pai não. Meu pai tinha câncer no intestino e ele sofreu muito. Tomou muito remédio. E no dia que ele faleceu, ele romprou parte dos intestinos. É muito doloroso. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Irmãos, eu não sei. Eu não sei. Mas o pastor deve saber porque ele está mais perto desse encontro. Não sei. Existem uns caras que gostam de furar fila. Existe um furador de fila. Na minha família mesmo, meu irmão furou a fila. Existe gente que gosta de furar a fila. E olha, é a única fila que você fura que a gente não acha ruim, não. Pode furar. Quer passar na frente? Pode passar. Pode passar na frente. Não estou nem aí. Mas, meus prezados irmãos, mas ainda que eu tenho que passar pela morte física, pelo vale escuro, o meu corpo vai se acabando, a minha resistência vai se acabando. Eu não sei se vai ser um processo rápido ou um processo lento,
Eu não sei se vai ser alguma coisa do coração. Não? Acabou, parou. A turma fala para mim, eu quero morrer do coração. Eu também quero que, né? É só tomar um remedinho para poder fazer as coisas, mas tem que ser o coração, tem que ficar ruimzinho mesmo. Eu quero que ele pare. Né? Eu não quero eu parar, não. O corpo doente, debilitado, muitas vezes sofre muito antes de entrar no vale escuro da morte. E não há condição de regresso. E todos vão passar. Você vai passar. Eu vou passar. O menino chega para a mãe assim e fala, mãe, o que é? Olha, o vô está fechando o olho, mãe. Fica feliz que o vô está fechando o olho. Aí o vô fala, meu filho, por que você está a mamãe ficar até feliz se eu estou fechando o olho? É que minha mãe disse que o dia que você fechar o olho, nós vamos ficar ricos. Nós vamos ficar ricos. Eu não sei como, mas uma coisa eu sei, irmãos. E uma coisa vocês sabem. Que Deus estará conosco. Amém. Que Jesus Cristo estará conosco. Amém. A Bíblia declara que travessia uma escuridão medonha. A Bíblia declara, meus prezados irmãos, que o escuro da morte tem que nos guiar. Mas que Deus está conosco. Ele está conosco. E como diz Billy Graham, eu estava lendo hoje alguma coisa, eu gosto muito de ler Billy Graham, né? Como diz Billy Graham, se não houvesse salvação, se não houvesse céu, se não houvesse nada, só pelo fato de ter alguém para passar comigo no momento do vale da morte, já valeria a pena ser crente. Amém. Valeria a pena ser crente. A Bíblia declara que aqueles que entregaram a vida a Jesus e se tornaram filhos de Deus atravessarão tranquilos. Atravessarão tranquilos. Pode ter problemas antes, mas depois não terá problema mais nenhum. Por isso que a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, me protege e dirige. Meus prezados irmãos, eu quero encerrar essa noite dizendo o seguinte: o Senhor precisa ser o nosso pastor. O Senhor precisa ser o nosso pastor. O seu pastor não é o pastor do mundo. Você tem que ser ovelha. Você tem que ser ovelha, submissa ao pastor. E tem que sempre dizer, Senhor, porque ainda que eu ande pelo vale sombra da morte, o Senhor já está comigo. Ele vai estar comigo. Ele vai estar comigo na angústia, na ansiedade, no aprisionamento, na culpa. Ele vai estar comigo. Ele vai estar comigo. O mundo não entende, às vezes, uma pessoa, assassino, vai para a cadeia, né? Matou, morreu, e depois sai para pregar o Evangelho. Mas esse cara, não. O Senhor entrou com ele na vida dele e agora mudou a vida dele. O Senhor dá um ânimo. O desânimo que você tem, o Senhor faz levantar. O desespero, o Senhor pode te tranquilizar. A impotência, o Senhor pode fazer. E quando a morte física chegar, como eu disse, está mais perto para mim. Mas qualquer um de vocês que quiser furar a fila, está bom. Não crie problemas. Tá? Não quando chegar no céu, não vou reclamar. Vou apenas dizer, muito obrigado. Ana, muito obrigado. Então, e quando a morte física chegar ao lado, o Senhor vai estar, e pode ter certeza. Pode ter certeza de que Ele estará com você. Por isso que Paulo diz, e Paulo
Depois de condenado, ele colocou o pescoço para que seja fosse cortado. Ele não lutou, não. Ele não precisava forçar a barra, não, para pôr o que no seco, põe o pescoço lá. Levantaram o machado, cabeça para um lado, corpo para o outro. E ele disse: eu estou cercado pelos dois lados, pois deles, o meu desejo é deixar esta vida e estar com Cristo, que é muito melhor para mim. Porém, por causa disso, vocês, a quem muito amo, vejo que é muito mais necessário que eu continue nesta vida. Irmãos, somos ser ovelhas. Vamos ser ovelhas para chegar à presença do pastor e falar: Senhor, seja o meu pastor. Na minha ansiedade, nas minhas dificuldades, nos meus problemas. Quando o Senhor seja o meu pastor, no momento da impotência, no momento do desespero, no momento do desânimo, no momento da culpa, seja o meu pastor. Irmãos, é tão fácil as pessoas hoje simplesmente achar que são melhores do que as outras. Nós dependemos do bom pastor. E eu quero que você ore comigo e diga: o Senhor é meu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não sei o que tem no seu coração, se é tristeza, não sei se no seu coração tem desânimo, eu não sei se o seu coração tem desespero, eu não sei se o seu coração tem impotência, eu não sei o que tem no seu coração, mas uma coisa eu sei, que o seu coração vai ser aliviado. Se angústia, o Senhor vai tirar. Se ansiedade, se aprisionamento, se é culpa, o Senhor vai tirar. Não queria agradar as pessoas, não. Agrade o Senhor. Agrade ao Senhor. Eu quero agradar ao meu Deus. Ao meu Deus. Agrade ao Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que nessa noite, Pai, e vai dizer comigo: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, Senhor, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você quer isso na sua vida? Você quer essa realidade na sua vida? Não importa, irmão. Sai daqui, vem aqui em frente, vamos orar juntos. Vamos orar, eu preciso disso também, vou lá aqui também. Vem aqui, vamos orar. Vamos orar, quero que o Senhor, oh, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vamos lá. Intercessor, irmão, estava o intercessor, pastor Renate, por favor. Venha aí, em nome de Jesus. Vamos orar por cada um, Senhor. Cada pessoa que possa fazer. Pastor Renate, irmão, toma, vai interceder por cada pessoa individualmente. Vamos interceder individualmente por cada pessoa. Em nome de Jesus. E você que ainda não veio, pode vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida, Senhor Deus. Cada um. Em nome de Jesus. Como nós temos dificuldades, Senhor Deus, para saber que Tu estás conosco. Nas angústias, nos problemas. Oh Deus. Tu está conosco. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Tu está conosco. Tu está fazendo a Tua obra na nossa vida, Senhor. Tomando conta da nossa vida, Pai. Cuidando da nossa vida, em nome de Jesus. Esteja orando onde você está. Se você quiser vir aqui e falar por você, pode vir aqui. Mas onde você esteja orando. Orando para que o Senhor esteja com você. Orando para que o Senhor esteja resolvendo todos os problemas. Orando para que Deus possa resolver todos os seus problemas. Cuidando, Senhor. Fazendo a obra na sua vida, Senhor. Cuidando para que Deus possa fazer na vida. Quantas vezes nós estamos desanimados, tristes. Quantas vezes o mundo não nos entende. Os incrédulos nos entendem.
Mas Deus nos entende, Pai, em nome de Jesus. Cuide de cada um, Senhor, seu Deus. Toma conta de cada vida, Pai. Em nome de Jesus. Vai fazendo a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Cuide, Senhor, Deus, do teu povo, Senhor. Cuide de cada vida. Faz a tua obra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuide de cada vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu super diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor, você está fechando. Vai planejar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Toma conta da sua vida, da sua igreja, do teu povo. Vai para a tua obra. Vai ministrando, Pai Santo. Vai vendo as pessoas do seu em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cuida, em nome de Jesus. Oh Deus, toma conta, Senhor. Toma conta, Pai, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Deus. Queremos corações sair daqui, Senhor, sabendo que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, ainda que os problemas estejam, Senhor Deus, Tu está conosco, nos abençoando, nos plantamos, em nome de Jesus. Vamos levantar o favor agora, antes que os irmãos voltarem a sentar. Eu vou pedir para o irmão Cristóvão levantar um favor. Já eu vou telefonar, nós vamos levantar um favor em favor do pastor Sérgio, pastor Sérgio, que ele está sendo operado, e o filho dele, Gabriel, né, vai ser operado agora, dia 27, né? 27 de julho. 27 de julho. Então vamos falar, irmão Cristóvão, por favor, em favor do pastor Sérgio e do Gabriel. Vamos falar em favor. Glória a Deus. Pai, Tu és nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és, Pai, o nosso socorro, Tu és, Pai, aquele que sara as nossas enfermidades. Eu te louvo, Pai, porque o salmista no Salmo 103 diz que o Senhor sara as nossas enfermidades. E eu te louvo, Pai, porque nós vimos a Sua palavra sendo cumprida na cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos amparado, tem nos sustentado, tem nos dado visão, Pai. Obrigado, Senhor. Pai amado, nesta noite, Pai, queremos colocar nas Tuas mãos, ó Deus, o pastor Sérgio, Pai. Pai, o Senhor uma certa vez teve um encontro com uma mulher que padecia com enfermidade já há muito tempo, Pai. E ela tinha gastado as suas fazendas, Pai, para se curar, e não era curada. A Sua palavra diz que ela estava piorando cada dia, Pai. Pai amado, o pastor Sérgio tem passado por um processo já há anos, ó Pai, várias cirurgias, Pai, e nada tem dado certo. A última que ele fez, ó Pai, tem menos de um ano, quando ele fez a cirurgia, Pai, e voltou o problema, Senhor. Então isso nos mostra, Pai, que o Senhor precisa entrar com providência, Pai. Pai amado, nós cremos que o Senhor levanta homens para fazer, que o Senhor levanta médicos para fazer, mas, ó Pai, eu quero te pedir nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Não, ó Deus, que somos merecedores, mas porque Tu és um Deus graças galardeador. Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor visite o pastor Sérgio, Pai. Toca, Senhor, do alto da cabeça para todos os pés e troca, Senhor. Troca, Pai, essa placa, Pai.
Troca, Senhor, essa tela que tem dado problema, Pai. Pai, nós chamamos a existência aquilo que não existe, Pai, que é a cura do teu filho, Pai. Nós, em nome de Jesus, nós declaramos a cura do pastor Sérgio, em nome de Jesus, Pai, que todo esse mal bata em retirada, na regressão, e que a cura do teu filho, Pai, aleluia, se apresse, e que nós possamos ver na sua casa testemunhando do agir poderoso do Senhor, Pai. Pai amado, queremos também, ó Deus, colocar o Gabriel, Pai, que há uns dias, Pai, vem tendo problema de saúde, quando foi detectado, Senhor, pedra nos rins, Pai, que ele vai passar por uma intervenção cirúrgica para remover essas pedras, Pai. Pai, guia, Senhor, as mãos dos médicos, Deus, para que tudo ocorra, Senhor, debaixo da sua proteção, da sua orientação, Pai, e que nós possamos ver o Gabriel curado, glorificando o teu santo nome, Pai. É o que eu lhe peço e agradeço pela vitória, Pai. Porque o Senhor disse, Pai, que tudo é possível ao que crê. E nós cremos e oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ó Pai, nós só temos que crer, Senhor. Nós só temos que confiar, Pai. Nós só temos que saber que, Senhor, nosso Deus, Tu é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ainda que a gente faça teimosia, coisa errada, e acabe entrando no vale da sombra da morte, Senhor, Tu está conosco. Ainda que haja culpa, Senhor Deus, Tu está conosco. É só confessarmos os nossos pecados e Tu nos perdoarás. Ó Pai Santo, nós agradecemos pelos irmãos que vieram. Nós agradecemos pela nossa igreja. Nós agradecemos pelas atividades que tivemos, nosso Deus, e pela que ainda teremos. Queremos também nesse momento, Senhor nosso Deus, colocar os irmãos que nesse mês de julho vão viajar, ó Pai Santo, que estarão viajando, Pai, para que cuide dos teus servos durante as viagens, ó Pai. Seja com cada um de nós, ó Pai. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe.